Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem está comandando o nosso estudo é a nossa irmã Stael de Oliveira. Ela vai fazer o estudo Honrai teu pai e tua mãe. Mas antes disso nós vamos fazer uma meditação da lição número 90, Ensejo ao Bem, do livro Caminho, Verdade e Vida, com Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí, essa história está no Evangelho de Mateus, na lição 26, item 50. Diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram-se mão de Jesus e o prenderam. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel sobre essa passagem. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito aos desvios de Judas. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebeu-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia do guardas que lhe efetuaria a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda ao término da derradeira oportunidade. Nada mais resta além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Emmanuel dando para a gente uma lição, né? Justamente a gente, quando está falando, a gente fala tanto da regeneração, né? A implantação da regeneração na Terra, né? Nesse momento de transição. E é muito importante a gente frisar de que na regeneração o mal ainda tem. A gente tem uma dualidade, né, de bem e do mal em provas e expiações, mas em regeneração essa maldade a gente já começa a discernir, a gente começa justamente a questionar: por que eu estou fazendo mal para fulano? Né? Isso é um caminho da regeneração. E Emmanuel traduz para a gente aqui nessa passagem de Jesus com Judas, né, do beijo, né, quando ele fala dessa questão de não traçar, às vezes, uns problemas, mas em todas as ocasiões você proporcionar o bem. E é importante, numa lição do Livro dos Espíritos, a 932, se eu não me engano, que o Kardec pergunta, né, por que o bem ele é tímido e o mal é ousado, o mal aparece, né? Normalmente a gente dá ibope numa televisão, por exemplo, em programas policiais que só vê violência, ou uma cena de novela que é violência pura, né? A gente dá ibope para isso, a gente gosta disso, né? Programa de fofoca, por exemplo, que é maledicência pura, né? E isso é um mal ousado, né? E aí os espíritos falam o seguinte, que o bem vai preponderar. A gente não precisa ficar preocupado com isso. Ele vai preponderar, ele vai prosseguir. O nosso destino até
a nossa completude é a partida para o bem, é intensificar o ensejo ao bem. Então, o que Emmanuel está nos mostrando aqui, de que todas as oportunidades que a gente tem no caminho, profere, faça o bem. Porque esse é o nosso caminho. Que quando a gente faz o mal que eu não quero, aquela fala de Paulo, né? O mal que eu quero, isso eu não faço, mas o bem que eu quero eu não faço. Né? Tem justamente essa lição para que a gente possa justamente ali resguardar o nosso compromisso com o bem, porque é ele que vai preponderar. Por mais tímido que seja, pode ser uma notinha pequena, mas é ele que vai justamente difundir, né, dentro dessa transição que a gente tanto fala. Depende só da gente, a gente completar esse compromisso com o bem, né? Então está todo mundo aqui fazendo esse convite de despertar para o bem. Só para a gente terminar um pouco a explicação dessa lição, é importante também que quando o Kardec pergunta, né, o que significa caridade segundo Jesus, e os Espíritos dizem que benevolência é para com todos. Né? Caridade é justamente você exercitar o bem para com todos. Isso é caridade. Tá? Além do que a gente muitas vezes entrega um livro que eu não uso por outro, que isso vai ser mais útil, que pode fazer diferença por outro, né? Fazer o bem para o outro. Então, isso é caridade. Então, é importante a gente refletir, meditar sobre essas lições. Então, vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, a toda a comunidade que vem até essa casa, para que a gente possa, no dia de hoje, despertar, refletir, meditar sobre as lições do Evangelho que são trazidas pela nossa irmã Estael e sua equipe espiritual, e ao mesmo tempo levar essas reflexões para vivenciar na prática com seus familiares, na sociedade e principalmente guardar no íntimo para resgate do homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Pedimos, na união de pensamentos a qual nos encontramos nesse momento, que a gente possa levar conforto e consolo àqueles espíritos que passam por necessidades, sejam físicas ou espirituais. Ilumine também a todos os trabalhadores que estão comprometidos com o evento da casa de mais tarde, nosso almoço fraterno ao meio-dia. Ilumine a todos que também participam dessa casa, todos os seus trabalhadores, familiares, voluntários, que a gente possa continuar no seio da tarefa de despertar na doutrina espírita o nosso papel de transformação íntima. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, completando o mês de maio, nós estamos falando sobre família, né? Comemorando o mês da família. A Estael vai falar com a gente uma passagem importante do Evangelho sobre honrar teu pai e tua mãe. Boa palestra, Estael. Bom dia. Tenho 2 alunas na plateia. Estou muito feliz. Muito bom ver os jovens na plateia, né? Muito bom. As 2 pequenas e a minha aluna também. Enfim, estou muito feliz de estar aqui, minha casa, a casa que eu fiz evangelização, casa que eu fui criada. E é sempre bom estar aqui, muito bom. Sou muito bem recebida, como todos vocês. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine neste último domingo do mês, que é o mês das mães. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse honrar o pai, honrar a mãe, que para frente somos nós que precisamos ser honrados. Então, a gente precisa aprender
e a fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Então, se a gente tiver essa máxima na nossa vida, as coisas vão acontecer naturalmente. A gente vai honrar o nosso pai, a nossa mãe, e naturalmente os nossos filhos vão nos honrar. Então, honrar o quê? Honrar a sabedoria. Nos indígenas, a gente não vê indígena em asilo. Vocês já ouviram falar em indígena em asilo? Mas por quê? Porque eles honram a sabedoria dos mais velhos. Eles não honram o estudo, a faculdade, o mestrado, a condição financeira. Eles honram a sabedoria, a experiência, a vivência. Então a gente precisa aprender com eles. Nas tribos, os mais velhos é que tomam conta. Os mais velhos é que são os conselheiros. Eles é que ditam as regras. Por quê? Porque eles já viveram. Eles já passaram pelas situações que os mais novos vão passar. Então eles trazem a experiência e a gente precisa aprender com eles. Aprender com essa sabedoria, de valorizar a sabedoria. Então a gente precisa aprender. E se cada um de nós for olhar o que nossas avós nos ensinaram, a gente vai sempre ter uma palavra de consolo, vai ter um movimento de evolução na nossa vida, nos nossos problemas, nas nossas circunstâncias da vida. Porque os nossos avós, eles estavam lá, e eles diziam, e eles falavam, e se a gente conseguir buscar essa sabedoria, esse conhecimento, a gente vai estar evoluindo, porque a gente vai estar aprendendo com quem já viveu. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã. E o mandamento é: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então a gente precisa entender o que seria isso, que é o mandamento, né? Que é a consequência da lei. E a gente pergunta, mas por que tem que ser uma lei? Deveria ser natural, deveria ser uma coisa natural, amar o pai e a mãe, pois eles que nos deram a vida, eles que nos deram a oportunidade, eles que cuidaram de nós quando nós éramos pequenos, porque os animais, alguns deles até conseguem viver sem a mãe e o pai do lado, né? A sua maioria dos animais, mas nós não. Nós não. Se nós não tivermos um adulto para cuidar, quando nascemos, a gente não sobrevive. Então, se Deus, que é Deus, deu um pai e uma mãe para nós, às vezes só a mãe, às vezes só o pai, às vezes um adulto que não é a mãe nem o pai, mas fazem o papel, porque é isso que é importante, é quem está fazendo o papel de pai, o papel de mãe, para nos cuidar, para nos dar a possibilidade da vida. E se a gente ganha isso, recebe isso de alguém, e mais tarde a gente não honra, a gente não se orgulha, a gente não cuida, a gente não faz aquilo que eles não vão conseguir fazer na velhice, nós estamos sendo ingratos de algo que a gente recebeu. Então o mandamento é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Mas o termo honrai, ele encerra um dever à lei, que é a piedade filial. E é um dever, porque se a gente for pensar, a gente tem uma lei que não precisaria ser lei se nós não estivéssemos num mundo de provas e expiações. Mas ela precisa ser lei, porque tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que veem e não conseguem ter
e estabelecer uma relação boa com os pais. Trazem algumas amarras, algumas feridas de outras vidas. Então nós estamos falando de forma que o ser nasce e ele não tem pelo pai e pela mãe aquele amor que seria normal, deveria ser pelo menos normal. Então Deus, com a sua sabedoria, ele coloca como lei honrar pai e mãe. Então não importa, mesmo que você ainda não tenha aquele amor pelo seu pai, pela sua mãe, ou que você se justifique ou não, ou que já traga de outras vidas, porque nós vamos falar da parentela corporal e da parentela espiritual, não importa, é seu dever honrar o seu pai e a sua mãe, independente de qualquer coisa. E é isso que a gente precisa trabalhar em nós. E se Deus coloca como mandamento honrar o pai e a mãe, a gente também precisa fazer isso, colocar como uma extensão. Porque se a nossa família é uma família universal, pois se o nosso objetivo é gostar tanto do meu próximo, do meu vizinho, do meu colega, tanto quanto eu gosto da minha mãe e do meu pai, o objetivo é esse. Que a gente consiga um dia olhar para aquele que a gente ainda nem conhece muito bem como um irmão, como a gente olha para o nosso irmão, porque a gente desculpa a pessoa que a gente ama. A verdade é essa. A verdade é que a gente desculpa. Não é que o de fora, aquele que a gente não ama faz pior, às vezes não, mas a gente desculpa porque a gente ama. Isso é o objetivo. O objetivo é a gente amar a todos como a nós mesmos, que é também um dos mandamentos maior. Então o que acontece? Então aí a pessoa vai perguntar, mas não precisava ser lei? Mas precisa ser lei porque estamos no mundo de provas e expiações. E essa lei precisa ser cumprida. A gente não cumpre a lei do trânsito, porque se a gente não cumprir a lei do trânsito, a gente vai bater com o carro. A gente não cumpre o horário do trabalho, porque se a gente não cumprir o horário do trabalho, é uma lei, a gente vai ser mandado embora. Então a gente precisa cumprir. A gente não faz o dever da escola, porque se não fizer o dever da escola, a professora vai chamar atenção, não vai? Não é um dever? É dever. E é ensinado desde criança o dever. O dever de casa chama dever. E é o dever que nós temos para com o nosso pai e a nossa mãe. É honrá-los. Então, quando Deus quis mostrar que dessa forma, esse amor se deve juntar também o respeito, a atenção, a submissão, as condescendências. Quer dizer, se eu não estou concordando com meu pai, tudo bem, nós podemos até estabelecer um diálogo, mas eu tenho que ouvir o meu pai. Por que eu não estou concordando com ele? E qual é o pensamento dele? Por que ele está tendo esse posicionamento? Por que ele não deixa eu ir a certos lugares? Por que ele me coloca horário para certas coisas? Ele veio primeiro. Se Deus, que é Deus, me confiou a alguém, para alguém tomar conta de mim, esse alguém é um alguém que tem condição de tomar conta de mim. Mas aí a gente vai entrar numa exceção. Tem pais que não tomam conta, mas são exceções. E nessas exceções, nós vamos sempre ter um adulto para tomar essa frente, para encaminhar esse jovem, para ensinar essa criança, para nortear essa família. Então a gente precisa, e nós, na situação em que a gente se encontra, a situação de religiosos, uma situação de pessoas conscientes, nós precisamos saber fazer essa distinção, que é uma exceção. E a gente não pode ficar pensando na exceção, a gente tem que pensar no que é comum. E o que é comum é que sempre vai ter um adulto e a gente precisa
respeitar, a gente precisa dar atenção, a gente precisa se submeter a esse adulto. Seja quando a gente ainda é jovem, respeitando os nossos pais, as decisões deles. E esses pais precisam tentar ser razoáveis para que também não vire uma ditadura desigual. Porque tem a hora do não. Tem a hora do não. A gente precisa falar não para os nossos filhos. A gente precisa impor limites para os nossos filhos. O que Joana de Ângeles fala e coloca de uma forma belíssima, Joana de Ângeles coloca de uma forma que a gente precisa estabelecer algo que seja justo, algo que seja conversado, e a gente vai entrar num acordo. Agora, o pai e a mãe, o responsável no caso, muitas vovós hoje em dia estão sendo responsáveis pelos filhos, pelos netos, na verdade. Eu, particularmente, fui criada pela minha avó, mas não era numa situação de desleixo da minha mãe, é porque havia uma questão de necessidade. Mas hoje em dia nós temos visto muitas mãezinhas jovens demais que colocam o carro na frente dos bois e vão para uma gravidez indesejada e depois não têm a responsabilidade para com o filho que poderiam ter se fossem mais velhas, se fossem mais adultas, se fossem mais maduras, e vão indo para uma gravidez indesejada, onde o filho não é um prazer, não é uma bênção para ela. Às vezes o filho é um fardo e ela entrega o filho, porque a avó vai deixar, a avó vai cuidar. Então muitas mãezinhas, eu tive conversando com uma pessoa responsável por uma creche, e ela disse: as vovós estão na frente na fila, as vovós que cuidam dos filhos, dos netos, na verdade, estão na frente na fila, porque tem muitas vovós que precisam. Às vezes, eu mesma conheço duas que têm 3 netas. Uma tem 3, está cuidando de 3 netas, e a outra está cuidando também de 3 netas. 3. E são de filhos diferentes e precisam cuidar. E estão fazendo a sua parte. E já cuidaram dos filhos. E muitas pessoas falam: ah, mas não é obrigação dela. Eu falei: não é obrigação dela, mas ela vai fazer o quê? Então a gente precisa entender que é uma jornada em que a gente precisa valorizar muito a questão da consciência, e no caso dos meninos e meninas, dos jovens, ter essa consciência de não colocar os filhos no mundo se eles não vão ter condição de cuidar. E a gente precisa fazer essa reflexão diária, tanto os pais quanto os filhos. Tem que ser um assunto que precisa ser estabelecido em família, precisa ser falado, precisa ser conversado, discutido, para que seja conscientizado. Porque a gente só se conscientiza daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente discursa, daquilo que a gente escuta, para que a gente possa se conscientizar para ver o lado positivo e o lado negativo. Ver a hora certa. Como poderia ser essa menina tendo esse filho 10 anos depois? Isso é outra vida. Outra necessidade, outra vida, outra entrega, que é o mais importante. Então, que vai envolver esse carinho, esse respeito, essa dedicação, essa submissão, vai envolver uma obrigação de cumprir-se, como eles, de forma ainda mais rigorosa, porque são nossos pais. Se eu tenho o dever de cuidar daquele que está do meu lado mais velho, ainda mais com o meu pai, com a minha mãe, que foram aqueles que me deram a vida. E esse dever vai se estender naturalmente às pessoas que fazem a vez de pai e mãe, que é o natural, deveria ser pelo menos. Agora, tem certos pais que descuidam
que vão descurar de seus filhos, né? E não vão ser para os filhos aqueles pais que os filhos gostariam de ter. E aí? Então eu vou ter o direito de julgá-los? Eu vou ter o direito de fazer com eles a mesma coisa que eles fizeram comigo? Eles não cuidaram de mim, então agora eu tenho o direito de não cuidar deles? Não, porque eles nos deram a vida. E Deus, é a Deus que vai competir, puni-los se for o caso. Porque em muitas situações, a gente vai dar aquilo que a gente tem. Então, às vezes o pai e a mãe não tiveram aquela consciência, ou aquele estudo, ou aquele conhecimento que hoje nós temos. Então a gente vai julgar porque a minha mãe não cuidou de mim como hoje eu cuido do meu filho. Eu vou sempre achar que a minha mãe cuidou melhor de mim. Por quê? Elas não trabalhavam fora, elas cuidavam de uma quantidade de filhos enorme, elas tinham que lavar, cozinhar, passar, elas tinham tantas coisas para fazer, não tinha ninguém para ajudar. Isso eu estou falando numa maioria das pessoas com mais de 70 anos. Uma situação em que as mães tinham que ficar em casa enquanto os pais saíam para trabalhar. E aí? Mas a mãe não me deu tudo que podia. Ela nem sabia. Muitas mães, a gente vai em asilos e a gente escuta muitas mãezinhas dizendo: eu dei tudo que eu pude, mas não foi suficiente. Olha onde eu estou agora. E ainda vão ficar culpadas, achando que fizeram menos do que poderiam ter feito. Enquanto elas deram, às vezes, tudo que poderiam. Então não cabe a nós julgar. Cabe a nós acolher, fazer a nossa parte. E aí nós vamos poder dizer: se ela não fez a parte dela, eu estou fazendo a minha. Cabe a Deus julgar. E Deus vai julgar realmente. Vai julgar olhando pelos olhos da alma. E não pelos olhos materiais, que a gente só vê, de repente, a necessidade material. Muitas mães não tinham o que dar materialmente, mas davam de outra forma. Meus pais mesmo, eles não tinham material, mas eles davam o que? O estudo, eles davam a educação religiosa, eles davam o caráter, eles trabalhavam na íntegra do ser. E aí a gente vai julgar? Mas não me deu o material? O material é uma conquista de cada um, é aquilo que tem, é o que tem para hoje. E muitas das vezes não tinha. Não tinha carne na mesa todos os dias, não tinha viagens, as férias eram vendidas para sobrar dinheiro, aí cada um vai fazer uma lembrancinha do seu pai, né? Vendendo as férias na CSN para poder ter mais dinheiro, para poder dar um pouquinho mais de conforto. Então a gente precisa fazer uma reflexão de que se nós não somos julgadores dos nossos pais, nós somos filhos dos nossos pais. Nós temos que ser gratos pelo que eles nos dão, pelo que eles nos deram. E não fazer da nossa convivência um tribunal. E a gente tem visto isso acontecer direto. Filhos colocando os pais num tribunal. E discutindo com eles. E cobrando. Julgando. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque a luta em família vai ser um problema fundamental dessa redenção do homem na terra. Porque a gente vai pensar... Minha mãe falava isso para mim. Minha filha, enquanto dois irmãos brigarem, não vai ter paz no mundo. A gente quer a paz no mundo, mas a gente não consegue se relacionar com quem está dentro da nossa casa. A gente precisa fazer essa reflexão. Como que o mundo vai estar em paz? Se eu não consigo cuidar da minha casa. Olha lá.
vai ser? Impossível auxiliar o mundo, não é? Eu não consigo cuidar da minha casa, que é pequena. Eu não consigo ter paz 100% do tempo. Aí eu vou ficar esperando que o mundo vá ter? Não, eu faço primeiro a minha parte. Naturalmente as coisas vão se estabelecendo no seu lugar. É uma questão é automático. É uma questão de consequência. Eu faço a minha parte, eu recolho o meu lixo, eu faço a minha meditação, eu transformo o meu ambiente em harmonia e isso reverbera em quem está do meu lado. Não é verdade? As pessoas que são muito irritadas, as pessoas que são muito coléricas, elas tumultuam o ambiente. Enquanto que aquela que tem mais paz, que traz mais consciência de harmonia, harmoniza os ambientes. Não é tão bom quando a gente encontra uma pessoa que está em paz? A gente carrega a paz com a gente. É natural você falar, eu adoro encontrar com uma pessoa tal. Por quê? Porque ela te traz o calma, ela te traz harmonia. Enquanto que se você encontra com uma pessoa que está sempre com raiva, sempre reclamando, você fala, ai meu Deus, né? Você não quer nem ficar muito perto, você fala, ai. Então a gente precisa ser essa pessoa que traz essa calma, que traz essa paz, que faz a transformação na casa, para que reverbere no mundo. Vai reverberar no meu bairro, que vai reverberar na minha cidade, que vai reverberar no meu país. A gente precisa ter essa consciência de fazer a nossa parte. E não ficar só cobrando o que o outro não faz. O que adianta eu cobrar que o governo não faz? Eu não faço? Come a moral. Então a gente precisa estabelecer uma ordem nossa, individual. Onde nós vamos fazer a diferença, onde nossos filhos vão ver a diferença e naturalmente vão seguir. Porque é exatamente isso. Somos como os nossos pais. Precisamos ser melhores, mas não nos acharmos melhor. Sermos de fato. Porque nós já recebemos o que eles têm para dar, tiveram para dar, e a gente precisa nos conscientizar do que eles nos deram para que a gente possa passar isso para frente, para ser uma corrente onde eu faço o meu trabalho e o outro vê o meu trabalho e vai querer se assemelhar. Nem o que nós temos feito. Nós temos feito? Agora é reflexão, cada um pensando aí, o que tem feito pela sua família, o que tem feito para que essa família possa viver harmonicamente. Não é fácil, não é fácil. Nós temos, às vezes o problema não é nosso, às vezes nós estamos certos, mas o nosso irmão não está. O nosso irmão não cumpriu o combinado. E nós? O que nós vamos fazer? A gente precisa estabelecer uma questão, porque senão a gente também adoece, porque a gente vai guardando ressentimentos. Então não é fácil. Não é fácil porque a gente precisa estabelecer uma harmonia, que também não depende só de um, mas, como Chico Xavier diz, a gente fecha a nossa boca. A gente precisa tentar, é um exercício. O exercício do colocar água na boca é uma metáfora, mas ele quer dizer o quê? Ele quer dizer para que a gente consiga se calar. Porque se a gente ficar rebatendo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa calar. A gente precisa fazer o exercício da conscientização, para que a gente chegue a uma resolução, a uma conclusão. E essa família é só no papel? Essa família feliz, que todo mundo posta, que todo mundo fotografa, que todo mundo põe no Instagram, põe no Facebook? É só no papel?
Eu coloquei o papelzinho, mas podia ter colocado vários celulares, né? Poderia ter colocado várias famílias de margarina, de comercial de margarina. Todo mundo feliz. Por quê? Porque a gente ainda tem necessidade de passar para o outro que a gente está feliz, que a gente está bem, que o nosso casamento é perfeito, que o nosso filho é perfeito, que a nossa relação com os nossos pais é perfeita. A gente ainda precisa se alimentar dessa ilusão. Não que a gente vai sair por aí falando para todo mundo os nossos problemas, mas a gente não precisa se comprazer apenas nessa ilusão. A gente precisa tentar resolver a situação para que a gente possa evoluir, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa dar um passinho a mais, um passinho além do que a gente já está dando e não ficar cansando marcando passo. Então, é só no papel? É só no celular? Temos que fazer essa reflexão. Aonde está doendo? E se está doendo, aonde que eu preciso pôr o remédio? Qual é o remédio? É material? É emocional? É espiritual? Uma conversa resolve? Abrir o coração resolve? Precisa de uma interferência psicológica? Precisa de um tratamento espiritual? Precisa vir mais na casa espírita, ouvir umas palestras e fazer uma reflexão? Precisa colocar o culto no lar dentro do lar? Religiosamente? Todas as semanas, naquele dia certo, naquele horário, para que a espiritualidade possa chegar ali e fazer uma limpeza? É simples. É simples. Meia hora. E a gente tem Jesus dentro do nosso lar. Ah, mas Tayo, a gente tem Jesus dentro do nosso lar todos os dias. Mas Jesus com hora marcada é muito bom. É muito bom saber que Ele está ali com hora marcada. E que se Ele não puder estar ali, tem os seus representantes. É de uma força. É de uma bênção. E as crianças precisam começar a ter responsabilidade, pegar um livrinho mais fácil para eles lerem, para eles explicarem a historinha. É importante porque é Jesus no lar. É Jesus ali dando um passe, fluidificando a nossa água. O papai ouvindo a filha, as colocações, o entendimento da doutrina, para estar mais forte para quando for enfrentar um problema, para criar uma relação com os pais, de poder contar os problemas que estão acontecendo lá fora com os colegas. Tudo isso é importante. E até educar os pais naquelas questões que eles vieram para educar, que é a questão do não preconceito, a questão da compaixão para com aqueles que são diferentes, porque eles estão mais preparados do que nós nesse quesito. E a gente também vai ouvi-los. Eu ouço na minha casa e aprendo com eles também. Mas tem que ser uma troca. Não pode ser só no papel. Não pode ser só na tela. As selfies precisam ser de verdade. Então tem que repensar. O que eu estou precisando mostrar? De repente é aquilo que eu não tenho. Eu preciso falar que eu tenho, porque na verdade é o que me falta. Isso é uma reflexão forte. E lembrar que a gente não controla o que vem do outro. Eu não sei o que vai acontecer agora.
O que vem de vocês para mim, eu não sei. Mas eu controlo como isso chega em mim. Eu não sei se alguém vai me tratar mal, se a minha família, alguém da minha família ou fora da minha família vai me tratar mal, mas isso não pode fazer com que eu entristeça, porque eu preciso ser forte e controlar como eu vou receber isso, como eu vou receber a crítica, como eu vou receber a chamada de atenção. E esse papel que está dizendo aqui é o papel que também a gente está estabelecendo no mundo. Qual o papel que eu estou estabelecendo no mundo? E quando sou eu? Eu estou criticando demais também? Eu estou fazendo o meu papel, ou de pai, ou de filha, ou de irmã, ou de esposa? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para o erro alheio. Mas e nós? E o que nós estamos deixando de fazer? Porque aí depende da gente, como eu disse. Não depende de mim o que o outro faz, e eu nem vou ser cobrada pelo que o outro faz. Mas eu vou ser cobrada pelo que eu faço, ou pelo que eu deixo de fazer. Então é uma reflexão, a gente precisa estabelecer essa situação reflexiva na nossa mente, todos os dias. Mas para isso, a gente precisa propiciar esse momento. Então, se eu faço culto no lar, eu estou propiciando um momento. Se eu venho na palestra, eu estou propiciando um momento. Se eu leio uma mensagem individual comigo mesma, ao acordar ou ao deitar, faço a minha oração, eu estou propiciando essa conscientização comigo mesma. Agora, se a gente vive na corrida do dia e não para um segundo, a gente vai estar propiciando menos tempo para essa reflexão. Por isso que é importante. As pessoas falam, mas é só uma horinha. Ah, mas é só 5 minutos. É 1 minuto de sabedoria, é 1 minuto. E aquela reflexão fica na nossa cabeça o dia inteiro. E nos alimenta. E é isso que é o mais importante. É o nos alimentar, porque a gente não precisa comer 3 vezes, no mínimo 4 vezes por dia. Toma um café da manhã, almoça, toma um lanchinho da tarde, come alguma coisa na hora de dormir. No mínimo 4 vezes por dia, a gente tem condição de comer. Né? Porque tem as pessoas que comem uma vez só, tem as pessoas que comem um dia sim, um dia não. E se a gente precisa desse alimento material, a gente também precisa do espiritual. Mas a gente precisa fazer momento para esse alimento. Porque se a gente vai na corrida do dia, na corrida da semana, a gente não está vendo o tempo passar, gente. Quando a gente vê, já chegou sexta-feira. A gente fala, de novo, sexta-feira já. E aí? A gente precisa fazer essa reflexão, mas a gente precisa criar ambiente, criar momento, criar hora para essa reflexão. Seja aqui, seja em casa, seja no culto, seja numa leitura. Ampliar o momento de leitura. Quando a gente está lendo um livro, eu li na pandemia, claro, a gente tinha mais tempo, eu li toda a série de novo do Emmanuel. Mas era o dia inteiro, eu ficava querendo voltar para o livro. E isso é maravilhoso, porque naquele momento que a gente está lendo, a gente está refletindo, a gente está aprendendo, a gente está fazendo as nossas conclusões, as nossas comparações, para que a gente possa agir de forma melhor no momento difícil, para que a gente para a gente ver a dificuldade que as pessoas passam e a gente vê que o nosso problema nem é tão grande assim como a gente está pensando, porque a gente sempre acha que o nosso problema é maior que o de todo mundo. E às vezes a gente precisa dar uma olhadinha para o lado. Eu falo isso muito para os jovens, falo, dá uma olhadinha, quem tem menos. Não, mas esse problema é não. O coleguinha do lado é seu irmão também. E ele está passando por uma situação muito mais difícil. Então existe
uma necessidade dessa reflexão, uma necessidade da gente pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida e o que temos feito pela nossa família. Porque nós não somos individuais, somos sim, mas nós vivemos em comunidade. Tudo bem, eu nasci sozinha, individual, vou morrer, desencarnar sozinha, vou prestar conta sozinha, individualmente. Agora, eu vivo em comunidade, eu tenho uma família, eu venho de uma família, eu gero uma família. É tudo em família, é uma ideia genial de Deus, a família. Porque a família, ela faz com que aquele adversário de outra encarnação seja hoje o meu filho e eu amo. E aí eu vou desculpá-lo. E que se eu lembrasse que ele é o meu adversário, talvez eu não conseguisse amá-lo. Então há uma perfeição. E quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Porque essa parte do livro, ela fica um pouco confusa. Porque Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E a gente fala, mas ele negou o pai e a mãe? Como assim ele negou? Se ele diz que é o mandamento, está no mandamento, num dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Então a gente precisa entender o que ele está querendo dizer com quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Ele estava no culto com os discípulos e as pessoas iam chegando na casa de Jesus e lá na família ninguém mais tinha tempo para nada. Aconteceu isso com Chico Xavier também. A família tem um determinado momento que perde a privacidade total. E aí eles vão querer buscar Jesus, dizendo que Jesus não está bem. Jesus não está bem. Ele está fora de si. E aí eles vão interceder na atividade de Jesus, na atividade cristã de Jesus, que está ali fazendo o seu papel de irmão, o seu papel de conselheiro, o seu papel de salvador. E aí ele diz, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Querendo dizer que a mãe e o irmão, ou a irmã, vão ser aqueles que comungam do seu pensamento. Então, nesse momento, ele está querendo dizer para nós um ensinamento. O ensinamento da família universal. É aí, porque cada momento que Jesus falava era um ensinamento. Cada palavra de Jesus era um ensinamento. E nesse momento é o momento de falar da família universal. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tem um outro exemplo também que é lindo, de Francisco de Assis. Também todo mundo julga, sempre julgando, né? Julgam que ele não sofreu muito com a morte dos pais. Aí, num determinado momento, quando perguntam isso para ele, como se ele não tivesse sofrido muito com a morte dos pais, ele fala assim, mas eu tenho tantas mães, tenho tantos pais. Quer dizer, ele já conseguia viver como todos sendo seus pais, suas mães e seus irmãos. Então, por que ele vai, na cabeça dele, por que ele vai sofrer mais com a morte da mãe que deu a vida para ele do que com a vizinha do lado, que também é a mãe dele? Na cabeça dele, por quê? Ela é uma mãe, ela é uma irmã, ela é da parentela universal, que é o nosso objetivo. Mas ele já estava lá na frente, né, gente? Quando a gente for chegar lá, e aí a gente precisa almejar isso. Não cultivar ódios, não cultivar revoltas, não cultivar, simplesmente não cultivar. Ah, mas a gente não é santo, a gente vai ter que gostar de todo mundo agora? Tentar, tem que tentar. Tem que tentar achar que o outro está fazendo errado porque ele ainda não sabe, porque ele ainda não aprendeu. Minhas alunas sabem, elas estão na plateia. Eu sempre pergunto, o que é melhor?
Roubar ou ser roubado? Alguns alunos ainda repensam. Eu falo, é muito melhor ser roubado, porque se você rouba, você é o delinquente. Você ainda está precisando passar pelo caminho. E se você não violenta mais, não é o violentador, você é a vítima, você já não faz mais isso. Olha que caminho. É importante fazer essa reflexão. É você que está sendo prejudicado ou é você que está prejudicando? Ah, mas é difícil. É difícil. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar. De que se eu estou sendo aquele que prejudica, a minha situação está muito mais complicada. E eu ainda tenho muito mais caminho pela frente. Não é verdade? Então, essa parte do Evangelho, que está na estranha moral, porque tem umas partes que são estranhas morais, quando Jesus chega e expulsa todo mundo do templo, né? Ah, mas Jesus expulsou todo mundo do templo, mas ele tinha um propósito. Aquelas pessoas estavam ali interferindo no objetivo que ele estava se propondo. Estavam vendendo, estavam querendo ganhar coisas materiais, estavam mentindo, estavam iludindo. Então eu sempre falo, Jesus era bom, mas Jesus não era bobo. A gente não pode ser bobo, senão a gente não é nada. A gente vai estar com quem é bom do nosso lado, a gente vai ser influenciado pelo bem. Mas se a gente tiver quem é mal do nosso lado, a gente vai ser influenciado pelo mal? Não! A gente precisa ter uma consciência de que se eu for ser influenciado, tem que ser pelo bem. Ou então eu preciso influenciar e não ficar recebendo as influências negativas de quem está do meu lado. Eu tenho que repensar. Está me influenciando mal? Pera lá. Opa, vou sair desse caminho aí. Não é a mim, não é para mim, não é nesse momento. Então, na parentela corporal e na parentela espiritual, há duas espécies de família. Aquela que a gente aquela que vai ser durável, que a gente já traz essa parentela, que é uma parentela espiritual, que vai se fortalecer pela purificação e vai perpetuar no mundo dos espíritos através das várias encarnações, né, das várias migrações da alma. Aquela família que a gente se dá bem, que é aquele amigo, aquele irmão, aquele parente que a gente está junto, que a gente quer estar junto, que a gente diverte junto, que a gente trabalha junto, que a gente vai para a luta junto. É a família, é a parentela espiritual. E a parentela corporal, que é frágil, como a matéria, ela vai se extinguir. Ela não tem consistência e com o tempo muitas vezes ela se dissolve. Ela não tem continuidade. Ela foi só uma parentela material, corporal. Você veio, passou a encarnação aqui, um não interferiu nem colaborou em nada para o outro. Vão desencarnar e nunca mais vão se encontrar. Foi uma parentela apenas corporal. Mas nós não podemos deixar as pessoas que se aproximam de nós serem apenas parentelas corporais. Nós precisamos fazer com cada um que se aproxima de nós uma história. A gente precisa fazer diferença na vida de alguém, para que aquela pessoa faça parte da nossa vida com carinho. É como eu digo quando eu entro dentro dessa casa. As relações que eu fiz aqui dentro, ninguém tira de mim. Ver o Luiz entrando ali me emociona, porque é meu amigo, é pai das pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha Ariane, querida, minha aluna, que ficou comigo a vida inteira. Entrar nessa casa, me emocionar de estar aqui, lembrar eu pequena, que eu achava esse salão grande, achava enorme esse salão, ter criado meus filhos aqui dentro. A gente precisa fazer da nossa parentela uma parentela especial, e que quando eu encontrar de novo em outra encarnação,
possa ter algo que nos ligue, algo que nos aproxime, e não ser uma parentela apenas corporal, que eu nem vou fazer, não vai fazer diferença eu ver ou não. O mundo está ficando muito digital e a gente está descartando as pessoas. As pessoas aparecem e saem da nossa vida como se fossem o quê? A gente precisa fazer essa reflexão, porque se a parentela veio para mim, é neste lugar que Deus escolheu para eu evoluir. Não adianta eu perguntar por que eu tenho esse pai, por que eu tenho essa mãe, por que eu nasci nessa família. Você escolheu. E é o melhor lugar para você evoluir. Não adianta a gente ficar se contorcendo que eu não tinha que estar aqui. Não, você está, é o lugar que você tinha que estar. Foi o lugar que Deus te colocou. Aceita e faça o melhor que você possa, para que você possa aproveitar essa encarnação, para que você possa aproveitar essa oportunidade, que pode ser que em outra encarnação não seja tão confortável. Quem sabe? E se eu não nascer espírita? Eu nasci espírita. Graças a Deus. Eu não sei se eu seria mesmo Estael se eu não fosse espírita. Sinto muito, é verdade, eu não sei. Agora, o espiritismo me ajudou a ser quem eu sou. Me formou um caráter diferenciado daquele que eu poderia ter se eu não fosse espírita. Mas eu precisei ser. Tem pessoas que não precisam ser e são honestas, fiéis. Por quê? Porque já estão num patamar mais adiantado. Nós não somos espíritas à toa, que nós precisamos ser. Para a gente fazer a nossa reflexão mais profunda, entender que nós estamos a caminho, que nós estamos na tarefa do aprimorar-se, do reformar-se, e que se a gente ficar só na parentelazinha corporal com as pessoas, vai ser muito fácil, mas a gente não vai evoluir, a gente não vai encarar os nossos problemas de verdade e saná-los. A vibração precisa ser adquirida e mantida. Joana de Ângeles. Não adianta a gente sair daqui feliz e que palestra legal, foi muito bom, e aí chegar em casa e arrumar uma confusão. O que adiantou? A vibração precisa ser adquirida e mantida. Não adianta, a gente tem que manter. E no momento que a gente achar que a nossa vibração está se esvaindo, pega o livro, vai para o quarto, lê um pedacinho, pega um minuto de sabedoria, faz uma reflexão e volta com a vibração de novo, eleva de novo, para a gente caminhar com harmonia. Porque para desequilibrar, uma palavra basta. Um olhar basta para a gente se desequilibrar, porque a gente acha que o outro olhou estranho para mim, já me desequilibrou. Mas e aí? Primeiro que eu nem sei se o olhar dele estava estranho ou se ele piscou mesmo, porque entrou um cisco no olho dele, né? Vamos fazer a metáfora para pequeno entender. Agora, a gente precisa se avaliar. E a nossa meditação, ela é importante para que a gente eleve a nossa vibração. E não é pensar em meditação, ficar sentado fazendo meditação. Muito bonito para quem consegue, muito bonito para quem tem tempo. Eu faço meditação caminhando. Opa, vamos caminhar. E ali na minha meditação caminhando no Jardim Europa, eu tenho ótimas ideias, faço ótimas reflexões. Tem gente que medita lavando louça. Bora lá, é o tempo que a pessoa tem que está sobrando para lavar louça. Senão vai ficar sujo. Então é não entender que a meditação ela precisa ser uma coisa pré-estabelecida
com uma posição muito bonita. Eu adoro, acho maravilhoso. Mas não é o tempo todo que dá. E quando não dá, a gente tem que achar uma outra forma de meditar. E meditar é ler um livro de sabedoria. Meditar é pegar e fazer uma prece. Meditar é colocar uma música e ouvir. Meditar é fazer uma reflexão. A gente precisa, porque a ingratidão dos filhos e os laços de família precisam ser repensados. Repensados. Porque os nossos idosos, muitos, estão sendo colocados no asilo. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Mas é para cada um fazer a sua reflexão. Eu só estou dizendo que Jesus falou que a ingratidão dos filhos e os laços de família, e essa ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, que revolta sempre os nossos corações, ainda mais com os pais, ainda mais com aqueles que foram os que deram oportunidades, os oportunizadores da nossa vida encarnados. Então a gente precisa olhar para essa relação. Formas de honrar, assisti-los, proporcionar repouso, cercá-los de cuidado, dar mais do que o necessário, e não sobrecarregá-los com tarefas. A gente precisa aprender que é exatamente aí, a exercer a piedade para com a sua família. E aí sim, você vai conseguir fazer com quem está fora. Comece comigo. Eu me amo primeiro. Não é egoísmo. Eu me amo, me respeito. E depois eu amo o outro. Naturalmente. Equilíbrio. E a reencarnação, que é essa bênção que vai permitir a gente reparar o nosso passado, para que a gente possa construir o nosso futuro, entendendo o nosso presente. Se a gente tiver essa reflexão, através das reencarnações, a gente consegue acolher, como Santo Agostinho diz, acolhendo, portanto, como irmãos, auxiliando-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Essa é a mensagem principal. Fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse por nós. Mas não fazer pelo outro porque eu quero que façam por mim. Não, fazer naturalmente. E é uma consequência. É uma consequência que vai e volta. E a gente termina precisando dar a mão, literalmente, como eu e o Robinson estamos vendo a netinha passeando com a vovó aí fora do centro. Durante toda a minha palestra hoje, eu vi ela passando para lá e para cá na calçada. Daqui de dentro, a neta passeando com a vovó aí fora. E eu falando exatamente disso aqui dentro. E ela passava para lá, passava para cá. Então a gente tem que entender que eles precisam da nossa mão, para que a gente possa sinceramente honrar essa família que nos deu a oportunidade da encarnação. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma manhã linda. Fiquem para pegar o almoço, que está uma delícia, que aí nem precisa ninguém cozinhar hoje, e a gente está ajudando a casa. Que o Pai Maior possa estar conosco. Muito obrigada. Agradecemos a Estael, pela mensagem, estudo, reflexão da manhã de hoje. Aproveitando o campo do agradecimento, agradecer a todo mundo que colaborou com as doações, com todo o material que está sendo realizado no nosso almoço fraterno. Nosso almoço é daqui a pouco, meio-dia. A gente tem poucos convites ainda, mas temos convites disponíveis. Nosso almoço é um guisado de carne com cuscuz marroquino. Não é um almoço somente de marmitex, tá, gente? Nós não vamos almoçar aqui, é somente entrega de marmitex. R$20 o combo, tá?
Almoço, o refrigerante e a sobremesa juntos. Então, todo mundo aí, quem quiser, fica à vontade. Dá para ir tempo de ir em casa, dá para tempo para voltar também, tá? Ficam à vontade. O pessoal que optar por aguardar ou esperar, ou então ir em casa e depois voltar, né? Então, fica nossos agradecimentos aí a todos que colaboraram e a todos que vão participar daqui a pouco do nosso evento, do nosso almoço. Vamos dar fogo ao fogão hoje, né? Aproveitando a praia da Estael, né? A Estael é diretora de teatro. Nós estamos num teatro espírita no sábado agora. Nós estamos numa companhia teatral Amigos da Luz. Amigos da Luz é muito conhecido na garotada. É um grupo de humor espírita no YouTube, eles são muito conhecidos. Eles estão com uma temporada chamada Fim, né? Eles estão uma temporada que fala de reencarnação. Então a peça é 19h30, os convites estão abertos, já estão à venda, é um convite à venda online, então vale a pena assistir, tá? A única temporada deles, acho que é a primeira vez na região, eles nunca vieram para nossa região aqui de Sul Fluminense. Então, quem quer prestigiar, Amigos da Luz, na próximo sábado, né? É domingo, dia 4? Domingo, perdão, gente. Domingo, eles estarão aqui com a gente às 19h30, não é isso? 19h30. Nossa próxima palestra é com a nossa amiga a Raquel Lino, na quarta-feira. Ela vai falar, terminando o tema sobre temática da família, ela vai falar sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Então tá todo mundo convidado aí para as nossas atividades da casa. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que sempre nos ampara e nos protege, por nos ter ofertado nessa manhã um banquete de luz, da qual a gente, saindo dessa casa espírita querida, que a gente possa exercitar as lições trazidas por nossa irmã e seus amigos espirituais, para que a gente possa exercitar em família, na sociedade e no íntimo as lições desse Evangelho na contribuição da regeneração dessa escola bendita. Possamos ser agentes importantes na implantação do bem, na implantação da regeneração, em todos os espaços na qual fomos confiados a dar prosseguimento e continuidade em trabalho para esse exercício. Ampare aqueles irmãos que estão passando por situações de aflições, de sofrimentos, seja no campo físico ou no campo espiritual, que a gente possa, nessa irradiação mental, envolvidos nessa comunhão de pensamentos, levar conforto necessário para que a gente possa prosseguir sempre em frente na busca da nossa libertação, na busca da nossa perfeição. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarão paz, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo um bom dia e até daqui a pouco com o nosso almoço fraterno. Em paz.